Pessoal, vídeo bastante rápido, vídeo objetivo para a gente avaliar o resultado do quarto trimestre da Ferbasa. Acabou de ser publicado pela companhia. Nós vamos avaliar esse resultado e ver se foi um resultado bom. Uma companhia que vem em um processo de recuperação, né? E nós vamos ver se já é o momento de se investir na companhia, se esse momento de recuperação já atingiu um fundo. Então já estou aqui com os resultados abertos, vamos direto para os resultados. Já fiz aqui o consolidado das informações mais importantes e eu vi aqui de início que a empresa apresentou um aumento de 21% de lucro líquido frente ao terceiro trimestre de 24, que já tinha sido um lucro líquido bastante alto, né, de 100 milhões. No entanto, nós temos sempre que lembrar que as empresas cíclicas, nós temos que tomar o cuidado de avaliar, porque o lucro líquido geralmente ele vem contaminado por ajustes contábeis que não possuem efeito caixa. Ou seja, é bem provável que esse lucro líquido aqui esteja inflado artificialmente e que efetivamente a companhia não tenha recebido em seus caixas 126 milhões de reais. É provável que isso aqui sejam apenas ajustes contábeis que não levaram a companhia a efetivamente receber esse valor. Eu tenho um vídeo bastante completo sobre a Suzano no canal, ensinando a fazer a análise de companhias cíclicas, a fazer uma análise correta e não se deixar levar, não ser enganado por esses ajustes contábeis aqui e achar que o resultado da companhia foi mil maravilhas, quando muitas das vezes o resultado não foi tão bom. E aqui, a princípio, nós já vemos que provavelmente foi isso que aconteceu mesmo, tá? Ajustes contábeis devem ter inflado esse lucro líquido, já que o EBITDA da companhia, na verdade, sofreu uma queda de 63% frente ao terceiro trimestre de 2024 e frente ao quarto trimestre de 23, ou seja, trimestre sobre trimestre, ele permaneceu inalterado. 47 milhões e 47 milhões nos dois trimestres, nos dois quartos trimestres de 23 e de 24. No ano fechado, nós vimos que a companhia apresentou uma queda de 22,5% do seu EBITDA. Lembrando que o EBITDA ele nos traz uma percepção mais fidedigna, uma percepção mais segura do resultado de companhias cíclicas, tá, pessoal? Portanto, sempre tentem analisar empresas cíclicas por meio do EBITDA, e aqui nós já vemos que sim, a empresa continua apresentando queda operacional, continua apresentando queda do EBITDA, então aparentemente ainda não atingiu um fundo, tá? Aqui na receita líquida, da mesma forma, apresentou uma subida, no entanto, a receita líquida também pode apresentar alguma interferência por números não adequados para a análise da empresa, tá? Sempre tentem focar as suas análises por meio do EBITDA. Aqui o resultado financeiro, nós já vemos que a empresa apresentou uma receita financeira de 102 milhões, ou seja, um aumento de 170%, pessoal. E aqui nós já vemos que provavelmente esse ajuste contábil da receita financeira deve ter decorrido em razão do aumento do câmbio, né? Quando há esse ajuste cambial, quando há variação cambial, isso tem que ser computado no balanço da empresa, e aí que provavelmente gerou um ajuste positivo nas receitas financeiras, que levou a um ajuste de 100 milhões de reais no desempenho desse lucro líquido aqui da companhia, da Ferbasa, que nós vemos que provavelmente desses 126 milhões aqui de lucro líquido, 100 milhões foram decorrentes apenas de ajustes cambiais. Ou seja, se fôssemos descontar esse valor, provavelmente o lucro líquido da companhia sem os ajustes cambiais teriam sido algo próximo ali dos 26 milhões, muito menor do que o que foi reportado. E aí o investidor mais iniciante poderia pensar, não, mas a companhia apresentou um aumento de 129% do seu lucro líquido frente a 2023, ou seja, ela dobrou o seu lucro líquido. E aí o investidor mais iniciante vai falar, não, com certeza a empresa está em um bom momento de aporte, ela dobrou o seu lucro líquido. E aqui nós estamos vendo que não é bem assim. Apenas 100 milhões desses 126 são decorrentes de ajuste cambial. E aqui quando nós vamos avaliar a receita, nós já vemos aqui uma nota de rodapé, explicando que no quarto trimestre o resultado financeiro somou 70 milhões, em razão disso, em sua maior parte, de aumento de 170% na receita financeira, que é aquilo que nós acabamos de ver ali embaixo. Que é um ajuste, né, ocasionada, sobretudo, pela atualização monetária dos créditos tributários, que acrescentou 56 milhões. Portanto, eles estão explicando aqui pra gente aquilo que nós ventilamos, né, aquela possibilidade que nós ventilamos, que desses 100 milhões aqui de receita financeiras, apenas 56 milhões são decorrentes de um ajuste de atualização monetária de créditos tributários, né. Portanto, mais uma vez confirmando que a operação da companhia não foi o que deu origem a esse aumento desse lucro líquido, tá? Mas sim ajustes contábeis. Aqui a receita líquida da companhia, nós vemos que no quarto trimestre, o total de receita em razão do mercado interno foi de 300 milhões, o que representa uma queda de 10% frente ao terceiro trimestre e um aumento de 10% frente ao quarto trimestre de 2023. No ano fechado de 24, a empresa teve uma queda de 10% na sua receita líquida derivada de mercado interno, enquanto de mercado externo, nós vemos que ao longo do ano, a companhia perdeu cerca de 8% de suas receitas. E aqui, no quarto trimestre, a companhia praticamente tem uma estabilidade frente ao terceiro trimestre, né, e um ganho de 12% de receita frente ao quarto trimestre de 2023. Mas isso daqui nós temos que tomar muito cuidado para avaliar a receita derivada de venda de produtos pelo seguinte, pessoal. A Ferbasa é uma companhia que trabalha com uma commodity dolarizada. Portanto, aqui nós estamos vendo o dólar que foi praticado por essas vendas. Nesse quarto trimestre, o dólar praticado foi de 5,73, enquanto no terceiro trimestre foi de 5,51 e no quarto trimestre de 23 foi de 4,96.
Ou seja, o dólar praticado pelas vendas da Ferbasa ao longo do quarto trimestre de 24 foi o maior dentro desse universo aqui de comparação, tá? Portanto, esse aumento do dólar praticado, evidentemente, leva a um aumento da receita líquida da companhia. Então, aqui, esse aumento de receita frente ao quarto trimestre de 23, de 10%, na verdade, não foi um aumento justificado pela melhora operacional da empresa, já que o dólar aumentou 15% e a receita aumentou apenas 10%. Portanto, proporcionalmente, a operação da empresa parece ter piorado um pouco, o que foi compensado por uma melhora do preço do dólar, uma melhora do preço de venda, em razão de ser uma commodity dolarizada. E aqui, no ano fechado de 24, também aconteceu a mesma coisa. Eles praticaram um dólar de 5,36, enquanto em 23 um dólar de R$5, um aumento de 7% no dólar praticado, e mesmo assim eles tiveram uma queda de 8% da receita. Ou seja, se não tivesse sido compensada parcialmente pelo aumento do dólar, a receita da companhia teria sofrido uma queda muito maior do que esses 8% ao longo do ano de 2024. Aqui nós vemos a distribuição da receita, que a receita realmente vem em queda desde ali 2022, que provavelmente foi topo do preço das commodities, né? De forma que o mercado externo já chegou a representar uma fatia bem maior do que o mercado interno, e agora ambas parecem estar ali localizadas, situadas em uma mesma proporção. Portanto, aqui nós chegamos à conclusão que a Ferbasa é dependente tanto do mercado interno quanto do mercado externo, pessoal. Vamos avaliar agora o desempenho operacional da empresa, ver ela das portas para dentro, como estão as suas operações. E nós vemos aqui que, em termos de produção de ferroligas, é uma companhia que, assim, apresenta uma estabilidade. É uma companhia que, aparentemente, já se encontra naquele pico de produção que provavelmente deve continuar por bons anos ainda, mas que nós não podemos esperar um crescimento de produção, pessoal. É uma companhia que já está naquele modo de produção ligado no piloto automático, né? Uma produção estável, uma companhia que realmente tem uma produção praticamente estacionária. Aqui na venda das ferroligas, nós vemos que a empresa apresentou um aumento de suas vendas, tá? Aqui nesse segmento de ferroligas, o que pode estar sendo caracterizado como um início de um processo de recuperação. No entanto, isso não é garantido, porque pode ser que a empresa volte a sofrer uma queda de suas vendas. Aqui, em termos de análise de EBITDA, que, como eu disse anteriormente, é o que deve ser avaliado por vocês para analisar a operação da empresa, e nós vemos que realmente a empresa continua apresentando uma queda de seu EBITDA. A margem EBITDA ainda está ali na casa de 8%, que é uma margem bastante baixa, pessoal, bastante baixa mesmo. Aqui eles fazem um joguinho, porque o que eles fazem? Eles pegam o lucro líquido com as barrinhas cinzas, né, e colocam aqui ela mais alta do que o trimestre anterior, realmente foi mais alto, mas em razão de ajuste contábil, para dar essa impressão de que a empresa pode estar apresentando uma recuperação. Na verdade, se nós fôssemos utilizar como parâmetro o EBITDA, que é o correto a ser analisado, a empresa continua em queda. Tá? Portanto, essa jogadinha deles aqui de colocar depois o lucro líquido para aparentar uma recuperação, não cola, pessoal, não cola. A empresa continua em queda. Ela aparentemente não apresentou ainda um fundo, tá? Ou se apresentou, esse gráfico não diz isso pra gente. O que o gráfico diz é que a empresa continua apresentando uma margem EBITDA extremamente baixa. Ou seja, ela se encontra em um período de baixa de ciclo, sem previsão, pelo menos pelo que o gráfico nos mostra, sem previsão de recuperar as suas margens. Ali no terceiro trimestre ela havia demonstrado uma possível recuperação em razão de uma ascendência. No entanto, esse quarto trimestre, quebrou completamente essa expectativa. Tá? Se havia uma expectativa de que a empresa ia apresentar um processo de crescimento, um processo de recuperação contínuo, esse quarto trimestre foi horrível para quem aguardava essa expectativa, porque na verdade a empresa voltou a sofrer uma queda de suas margens. Portanto, não precisem esperar uma recuperação em um horizonte próximo da Ferbasa das suas margens operacionais, lá ali da casa dos 40% a 50%. Aqui do EBITDA nós vamos ver os ajustes que foram realizados, né? Como nós já vimos lá em cima, o lucro líquido deve ser desconsiderado praticamente. O resultado financeiro líquido aqui teve um ajuste de 73,5 milhões, muito provavelmente em razão de reprecificação da sua dívida, que deve ser em dólar. Aqui teve um pagamento de imposto de renda e contribuição social de 28 milhões. Ok, um pequeno aumento frente aos outros trimestres, mas ainda em conformidade. Bom, pessoal, esses foram os dados operacionais que nós analisamos da Ferbasa. Infelizmente, notícias não muito agradáveis para os acionistas, tá? Aparentemente aqui a empresa continua no seu processo de queda de suas rentabilidades. Aquele sinal de possível reversão no terceiro trimestre de 2024, aparentemente foi um falso positivo, pessoal. Aparentemente a empresa voltou a apresentar margens bastante comprimidas, que agora nós precisaremos esperar os próximos resultados para ver qual vai ser o destino tomado pela companhia, se ela vai continuar nesses níveis comprimidos de margem ou se ela vai voltar a apresentar uma recuperação. Mas por enquanto, um resultado de neutro para negativo, pessoal. Não gostei muito do resultado não, porque quebrou essa expectativa dos investidores, de que ela poderia voltar a apresentar rentabilidade melhor nas suas operações. Deixem sugestões para novas empresas para serem analisadas, pessoal. E, claro, inscrevam-se no canal, deixem joinha e o seu feedback aqui nos comentários. Até a próxima.
E não esqueça, uma vez formado o seu exército de dividendos, será questão de tempo até que os juros compostos lhe tragam a riqueza.